Sejam bem-vindos, tá? Nós temos uma aula muito importante aqui, mas antes de começar eu vou me apresentar a vocês. Como vocês podem perceber aqui, meu nome é Celestino, Celestino Diamaqueto Nanizaya. Eu não sou brasileiro, sou de Angola, da África. Já ouviram falar de Angola? A África é um continente com 54 países. Desses 54 países, 5 foram colonizados pelo Portugal. Angola, que é o meu país, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Já ouviram? Então, eu sou de Angola, eu estou no Brasil faz 18 anos. Eu sou professor de graduação e de pós-graduação. Eu sou especialista em psicologia das relações humanas. E eu sou mestre em psicologia empresarial. É bom sempre conhecer a pessoa, é muito importante, né, para que haja uma boa interação social. Então, eu sou poliglota também, eu falo 7 línguas, é verdade, falo francês, inglês, português, Lingala, Kikongo, Swahili, Quintando, que são dialectos africanos. E é bom, porque nós na África a gente não fica assim admirado nisso, porque é normal, para um africano falar 5 línguas, é normal. Então, sejam bem-vindos. Hoje temos uma aula aqui, como vocês podem perceber aqui na nossa tela, conflito, negócios e tomada de decisão na administração pública, gestão de pessoas. Nós vamos iniciar essa aula. Eu vou passar para você o pensamento de um pensador muito conhecido, que ele é administrador de empresas. Jan Carlson. Jan Carlson, ele é sueco. Ele falou uma coisa interessante que eu quero falar para vocês agora. Posso falar? Então, ele fala assim: o importante não é você ser 1000% melhor em uma coisa, mas sim é você ser 1% melhor em 1000 coisas. Vou repetir de novo. O importante não é você ser 1000% melhor em uma coisa, mas sim é você ser 1% melhor em 1000 coisas. Alguém entendeu alguma coisa? Então, hoje, como vocês podem ver nesse pensamento, nós podemos ter várias formações. É muito bom, é muito desejado isso aí, porque o nosso mundo está em constantes mudanças e transformações. Se você pegar um celular, esse celular aqui, dar a uma criança de 4 aninhos de idade, ela sabe usar ou não? Rapidinho ela treina, ela sabe usar. Então, fala-se tanto da geração X, da geração Y, da geração Z. Quer dizer, se eu sou formado, vamos supor, em administração, e eu só sei da administração, eu não sei mais fazer outra coisa. Então, nesse caso, o meu campo de atuação é limitado, entende? 1000% melhor na administração, sou formado, mas eu não sei mais fazer outra coisa. Então, eu preciso, além da administração que eu estudei, procurar mais formações. Entendeu o que eu quero dizer? Se alguém é formado, vamos supor, na enfermagem, além da enfermagem, que ele sabe melhor, ele tem que buscar várias formações. E nesse sentido, o importante não é você ser 1000% melhor em uma coisa apenas, mas é você ser 1% melhor em 1000 coisas. Quer dizer, além da sua área de conhecimento, busque mais outras formações. Eu tive uma oportunidade, o ano retrasado, de fazer uma viagem na África, 2016. Estamos em 2018, que está chegando quase no final. Aí eu fiz uma viagem, você sabe, faz Marechal Rondon, Guarulhos até Joanesburgo. São 11 horas de voo, acima do mar Atlântico. Aí quando você chega em Joanesburgo, você não vai mais ouvir a língua portuguesa. Tudo em inglês. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, qual é a língua mais falada hoje no mundo? A língua mais falada? Inglês? Mandarim? Bom, na verdade é a língua chinesa. Porque sabe quantas pessoas tem no mundo hoje? 7 bilhões e 3 milhões. Só na China tem 1 bilhão e 400. E nesse sentido, a língua chinesa é a mais falada. Mas se eu perguntar qual é a língua mais expandida?
É a língua inglesa. É? Então, hoje, em todas as áreas de conhecimento, é preciso o conhecimento da língua inglesa. É? Eu sei que geralmente o brasileiro não gosta, né? Na maioria de sala de aula onde eu entro, quando você fala isso, as pessoas se incomodam um pouquinho. Mas, querendo ou não, a língua inglesa hoje, em todas as áreas de conhecimento, na informática, na medicina, na farmácia, entendeu? Na pesquisa. Hoje, por exemplo, para uma pessoa fazer uma pesquisa de mestrado, ou tese de doutorado, você tem que ter as línguas, para passar naquela prova de proficiência em língua estrangeira, é exigido o conhecimento de língua. E isso é muito importante, o conhecimento da língua inglesa. Não se o inglês não tem a língua francesa, a língua espanhola, mas a língua inglesa é uma condição fundamental no tempo atual. Então, voltando no que eu estava falando, que estou colocando nesse início da nossa aula, Jean Carlos Onelli fala, o importante não é você ser 1000% melhor em uma coisa, mas é você ser 1% melhor em 1000 coisas. Quer dizer, saber um pouquinho de cada. Então, nessa manhã, nós estamos iniciando a nossa aula aqui, conflito, negócios e tomada de decisão na administração pública, falando de uma teoria interessante que a gente chama de teoria de chá. Já ouviram falar? CHA. Não vamos tomar um chá assim literal agora, CHA, chá. C é conhecimento, H, habilidade. A, atitude. Vamos lembrar um pouquinho? CHA, C é o quê? Conhecimento. H, habilidade. A, atitude. Então, o ser humano precisa desses 3 elementos. Conhecimento, habilidade, atitude. O chá. Então, a pergunta é, qual é a importância do conhecimento? O C. Por exemplo, se alguém me fizer uma pergunta aí que eu não sei a resposta, eu não posso mentir, Eu vou dizer, não, eu não sei. Mas vamos pesquisar mais, para saber. Agora, o aluno, por exemplo, quando ele vê o professor, ele deposita a sua confiança nesse professor, que ele é capaz de satisfazer a sua curiosidade, as suas questões. A mesma coisa, os filhos na família também depositam sua confiança em seus pais, sim ou não? Ele sabe que meu pai, minha mãe vai responder as minhas perguntas. Então, o conhecimento é uma ferramenta na era da mudança, na era da globalização. Uma pessoa sem conhecimento fica para trás. Concorda comigo? É verdade. Porque imagine que você está num grupo de pessoas, tratando um assunto, conversando, e você fica o tempo todo boca calada, sem dizer nada. E fica muito chato. Você tem que ter uma opinião, algo a dizer. Por isso o conhecimento é fundamental hoje. Aí outra pergunta, aonde nós vamos achar o conhecimento? Participando de palestras, cursos, seminários, congressos, debates. Por exemplo, nesse momento que estamos aqui, eu acredito que nós vamos sair aqui todos nós satisfeitos, cheios de conhecimentos. Então, o escritor Santo Agostinho, ele fala, prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem, do que aqueles que me bajulam porque me corrompem. Já ouviram? Prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem, do que aqueles que me bajulam porque me corrompem. Então, geralmente o ser humano, ele não quer muitas vezes dizer a sua opinião porque ele tem medo de ser criticado. Mas a crítica, vocês concordam comigo? Ela não é só uma crítica negativa. Existe também a crítica construtiva. Por exemplo, eu quero ajudar meu amigo lá, eu percebi que ele, vamos supor, ele tem um defeito, uma falha, como qualquer ser humano. Então, se eu quiser formular uma crítica para com ele, mesmo que eu tenha razão, eu tenho que saber como falar, Porque se eu falar de uma forma a machucar ele, ele não vai encarar. Então, mesmo que eu tiver uma boa opinião de ajudar alguém, eu preciso falar com muita cautela, Então, isso é muito importante. Então, o pensador Heráclito de Éfeso é um filósofo grego, Ele fala o seguinte, cuidado com seus pensamentos, porque eles podem se transformar em suas palavras. Cuidado com suas palavras, porque elas podem se transformar em suas ações. Cuidado com suas ações, porque elas podem se transformar em seus hábitos.
cuidado com seus hábitos, porque eles podem se transformar em seu caráter. Cuidado com seu caráter, porque o seu caráter pode se transformar em seu destino. Olha que interessante. Vou repetir. Primeiro, cuidado com seus pensamentos, porque eles podem se transformar em suas palavras. Cuidado com suas palavras, porque elas podem se transformar em suas ações. Cuidado com as suas ações, porque elas podem se transformar em seus hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles podem se transformar em seu caráter. E cuidado com seu caráter, porque ele pode se transformar em seu destino. Então é interessante o ser humano compreender que, para evitar conflito, como o primeiro aspecto que nós vemos lá, eu preciso tomar cuidado. Cuidado de mim, quer dizer que cuidar dos meus pensamentos, porque o pensamento é uma química. O pensamento é uma energia. Se você pensar positivo, você chama energia positiva. Se você pensar negativo, também chama energia negativa. Tem um livro chamado O Segredo, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler esse livro, né? Já. Então, esse livro fala que você é o que você pensa. Você chama boas coisas começando com bons pensamentos, mas se você pensa coisas ruins, você chama energia negativa. Outra coisa, as palavras que saem da nossa boca. Por isso São Agostinho disse, o escritor, prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem do que aqueles que me bajulam porque me corrompem. Então, na verdade, a interação social é importante. O ser humano não vive sozinho, você sempre precisa dos outros. Então, nas relações interpessoais, todos os dias estamos interagindo. Mesmo quando você está sozinha ou sozinho, né? Você está interagindo entre sua mente e seu corpo. Entendeu? Vamos supor que estamos nesse momento aqui, hoje, assistindo nossa aula. Eu posso estar aqui no meu corpo, fisicamente, estou aqui. Mas o meu pensamento pode sair fora, sim ou não? Acontece. Aqui, para eu ser uma pessoa vitoriosa, eu tenho que pegar minha mente e meu corpo, me concentrar para estar presente na aula. Então, nesse sentido, é importante a gente realmente trabalhar a questão de equilíbrio interno, que é o primeiro passo em tudo. Bom, avançando um pouquinho, estou falando do chá. Lembra que eu estou falando do chá? C é o quê? Conhecimento. H, habilidade. A, atitude. Eu estava comentando aqui que o conhecimento é uma ferramenta. Porque uma pessoa sem conhecimento não tem nenhuma base na sociedade. Hoje as empresas, as organizações querem recrutar pessoas qualificadas e motivadas. Entendeu? A primeira base é conhecimento. O saber. O conhecimento é o saber. O conhecimento é a informação. O conhecimento é a instrução. Esse é o primeiro passo na vida do ser humano. Por isso estamos aqui nessa manhã hoje, para poder adquirir conhecimentos. Todos nós já temos conhecimentos, mas o conhecimento não para. Eu não sei se alguém assistiu uma matéria aqui, uma vez, passou na televisão, acho que foi em 2015, Passou na televisão uma senhora de 88 anos de idade, fez advocacia na USP. Alguém tinha assistido essa matéria? Com as pessoas de 20 e pouco, 88 anos de idade, fez advocacia, fez direito. E ainda pretendia fazer mais uma outra faculdade. Quer dizer que estudar basta querer, vontade. Isso é muito importante. Aliás, estamos aqui porque cada um de vocês tem uma vontade. Imagina num sábado desse, você deixa a sua casa e vem aqui para poder aprender. Então, é a questão de vontade. Então, quando eu vejo jovem de 18, 20 e pouco, 30 e pouco, dizendo que eu não tenho tempo para estudar, e eu olhando do outro lado uma pessoa de 88 anos de idade querendo estudar, e pensando, eu mesmo tenho alunos, em várias instituições, quando eu entro na sala, eu já tive aluno de 70, senhor de idade, de 50 e pouco estudando. Então, o mundo hoje em constante evolução, transformação, precisa de formação, de preparo. Então, o conhecimento é o primeiro passo. Agora, do outro lado, de que adianta eu ter muitos conhecimentos na minha cabeça se eu não consigo passar, se eu não consigo transmitir? Habilidade. Então, a habilidade é a competência técnica. Eu não sei se vocês já perceberam, temos tanta gente nesse mundo que estudou, que sabe muito, mas só sabe para ela. Eu já vi até professores,
de universidade, dá uma aula. O professor é doutor, mestre, já escreveu até vários artigos, né? Entendeu? Mas quando ele passa na frente, ele fala. Aí no final você pergunta ao público, o que vocês aprenderam? Nada. Entendeu? Então, quer dizer, o professor sabe, mas só sabe para ele. Ele não sabe passar. Então, o que significa habilidade? Que é aquilo que eu aprendi, que eu consiga praticar, que eu consiga transmitir aos outros, né? Que a gente chama competência técnica. Isso ninguém nasce com aquilo. A gente tem que exercitar. A gente tem que treinar, é? Por isso, a gente fala de habilidade. A aplicabilidade daquilo que você adquiriu na cabeça, é? Isso é muito importante, é? Saber passar. Bom, uma vez que eu adquiri, eu tenho habilidade. A habilidade podemos também chamar a habilidade de saber fazer. O conhecimento é o saber, o primeiro passo. A habilidade é o saber fazer, saber passar, saber aplicar o que você aprendeu, é? Ou a competência técnica. Bom, finalmente falamos de C, falamos de H. Falta falar do quê? De A. Atitude, é? A atitude. Eu posso ter conhecimento, primeiro passo, muito bom. Habilidade, segundo passo. O terceiro passo é ter atitude. A atitude é o quê? É o querer fazer. É a postura. Eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui, professor, hoje de manhã, na frente de vocês, é? Como um orientador, como uma pessoa da área que sabe sobre aquilo que eu vou falar, vou dizer. Mas não significa que eu sei de tudo, é? Como disse um pensador filósofo, a partir do momento que uma pessoa fala que sabe de tudo, ela já caiu no mundo das trevas. Então ninguém sabe tudo. Mas pelo menos nessa manhã, quem está aqui falando sou eu. Entendeu? Nesse sentido, eu tenho que ter atitude e entender que graças a vocês que eu estou aqui. Imaginem que se vocês não estivessem aqui, eu estaria falando com quem? Com as moscas? Mosquitos? Então temos que respeitar a atitude, o querer fazer. Nós assistimos uma palestra uma vez de uma senhora, que a palestra dela foi maravilhosa. Sabe aquela pessoa quando fala, você não quer nem tirar os olhos da pessoa, quer ver tudo que a pessoa está falando, ouvir tudo. Então ela falou bonito, explicou. Aí no final da palestra, ela fez uma pergunta. E disse, gente, eu estou finalizando minha palestra. Por acaso alguém tem uma pergunta para fazer? Aí todo mundo ficou quieto. Mas ela insistiu. Como ela insistiu, alguém levantou o braço e falou, eu tenho uma pergunta para fazer. Tudo bem, pode fazer. A pessoa fez a pergunta, só que a mulher, a palestrante, ficou quieta por um tempo. Depois, ela perdeu o controle. Ela disse, essa pergunta é idiota. Gente, quando ela falou idiota, essa palavra idiota foi pá, bateu na pessoa, a pessoa ficou machucada. E a pessoa saiu. E outras pessoas atrás também começaram aqui a deixar a sala. Então, olha o que aconteceu. Um ambiente constrangedor. Aí eu pergunto para vocês, a mulher tinha conhecimento ou não tinha? Tinha, Porque ela deu uma palestra boa. Ela cativou o ambiente, o público. Aí a mulher tinha habilidade ou não tinha? Também tinha. Agora, a atitude ela teve? Não. Então, eu posso ter conhecimento, bagagem, instrução, muitas informações na minha cabeça, é muito bom. Primeiro passo. O segundo passo, a habilidade de saber falar, conversar. Entendeu? Ela tinha. Mas se eu não tiver atitude, se eu não controlar a minha língua, acabou. Como disse Heráclito, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você fala. E cuidado com as suas ações. Entendeu? Então, a mulher tinha muitos conhecimentos, foi tudo bem, mas por uma palavra idiota, acabou machucando e isso atrapalhou. Gente, isso não é isso na sala de aula, não é isso na empresa. Isso começa na família, sim ou não? Como que você fala, por exemplo, com seu filho, marido, vizinho, as pessoas, no dia a dia. Então, o pensador chamado Daniel Goleman, Daniel Goleman, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é um professor da Universidade de Harvard, ele é PhD em psicologia. Ele fala assim que bem-sucedidas são aquelas pessoas que conseguem lidar com suas emoções. As pessoas que não conseguem lidar com suas emoções, elas enfrentam muitas dificuldades na vida. Controle emocional, autoconsciência emocional.
Então, isso é um ponto fundamental. Vamos viajar um pouquinho mais? Conhecemos Sócrates, o filósofo grego. Sócrates, ele disse uma coisa que nós todos aqui já ouvimos falar. Ele fala assim, conhece-te a ti mesmo. Alguém já ouviu falar? Tudo que eu sei, eu só sei que nada sei. Então, quando Sócrates fala conhece-te a ti mesmo, se eu perguntar para vocês agora, aqui por acaso tem alguém que se conhece melhor 100%? Ou conhecemos alguém que se conhece melhor 100%? Acho que não, nem eu também. Aí a pergunta é, por que eu não me conheço 100%? Porque existem coisas que eu não sei sobre mim e que as outras pessoas veem em mim. Então tem coisas que se outra pessoa não te falar, mude um pouquinho esse jeitinho seu, então nunca você vai saber que você tem essa capacidade, essa habilidade ou esse defeito. Outra pessoa tem que te falar. Pode ser filho, pode ser namorado, namorada, ou amigo, irmão, sobrinho, para te dizer, mude um pouquinho esse jeitinho seu. Só que ele também, ao falar, ele tem que saber como falar, sim ou não. Senão, se ele usar mal a palavra, essa palavra acaba atingindo e a pessoa não aceita. Então, é um ponto muito importante. Mas outra pergunta interessante. Quando nós olhamos as pessoas, o que o ser humano tem mais facilidade de olhar nos outros? Suas qualidades, seus defeitos. Geralmente, quando o ser humano olha no outro, está enxergando no outro, o que ele vê com mais naturalidade? Suas qualidades, seus defeitos. O que vocês acham? Nós vemos também as qualidades. Mas se a gente colocar no balanço, o que o ser humano tem mais facilidade de olhar nos outros são os defeitos. E quando a gente olha na gente mesmo, o que nós vemos com mais naturalidade? Qualidades. Então, a mudança, ela começa onde? Nos outros ou em mim? Para que haja mudança, quem que tem que mudar primeiro? Eu. Então, é importante. A questão do conflito, como nós vamos ver daqui a pouco, na administração pública, acontece muitas vezes porque todo mundo quer mudar o outro. Disse um professor, uma professora na UFMT, numa palestra pública, ela falou, gente, bom dia, ninguém muda ninguém, cada um muda a si mesmo. Concorda com ela? Ninguém muda ninguém, cada um muda a si mesmo. O maior problema no nosso mundo é que todo mundo quer mudar o outro. Então, se eu mudar, o mundo muda comigo. E isso é o ponto de partida para a mudança. Então, resumidamente, nessa nossa introdução, o ser humano precisa de CHA. C é o quê? Conhecimento. H, habilidade, e A, atitude. Podemos também chamar de saber, saber fazer e querer fazer. Saber fazer e querer fazer. Então, o pensador Fernando Dolabella, ele também é administrador de empresa. Olha o que ele fala, que é muito interessante, que eu quero colocar aqui para vocês, para enriquecer o nosso curso, a nossa aula de hoje. Ele fala assim, que o saber empreendedor ultrapassa o domínio dos conteúdos científicos, técnicos e instrumentais. Eu vou repetir, mas é uma frase que não é tão complicada, nós vamos analisar. Eu vou repetir. O saber empreendedor ultrapassa o domínio dos conteúdos científicos, técnicos e instrumentais. Então, o que ele quer dizer é que hoje eu posso ter conhecimento, é bom, mas o empreendedorismo, o espírito de inovação, o espírito de criatividade, o espírito de sempre buscar o que é novo, é muito importante no pensamento dele. Então, nesse sentido, precisamos fazer um grande esforço para utilizar aquilo que nós aprendemos no plano teórico. Como a gente viu, muita gente tem conhecimento, mas na prática não consegue praticar aquilo. Então, os 4 pilares de sucesso, que é o segundo ponto que vamos abordar, depois da nossa introdução nessa matéria, temos 4 pilares de sucesso. Geralmente você percebe aquelas cadeiras que têm 4 pés,
As cadeiras têm 4 pés, só que aqui estou vendo que não. Mas tem cadeira. Aí os 4 pés. Imagina se um pé se quebrar. A cadeira se sustenta com 3 pés? Não é? Então precisa dos 4 pés. Então tem 4 pilares do sucesso na vida empresarial. Qual é o primeiro pilar? Aprender a conhecer. O segundo, aprender a fazer. O terceiro, aprender a conviver. O quarto, aprender o quê? A ser. Vou repetir. O primeiro é o quê? Aprender a conhecer. O segundo, aprender a fazer. O terceiro, aprender a conviver. E o quarto, aprender a ser. Deu para captar um pouquinho? Então, o que significa aprender a conhecer? É o que nós falamos hoje já, o conhecimento. Porque se nós tivermos conhecimentos, esse conhecimento é uma ferramenta para a gente conseguir se adaptar em qualquer meio onde nós estamos. Esse chama-se aprender a conhecer. Bom, aprender a fazer é aplicabilidade. É o que eu falei em outras palavras. Quando eu falei do chá, lembra? CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, aprender a fazer é eu ser capaz de aplicar aquilo que eu aprendi. Sair da zona de conforto, do mundo teórico, para entrar na prática. Bom, aprender a conviver é o quê? Trabalhar em equipe. Saber trabalhar em equipe. Tem uma história, não sei se alguém já ouviu falar dessa história. No país mais frio do mundo, você sabe qual é o país onde o frio é muito mais? Tem muitos países onde o frio é forte também. Mas tem um país da Ásia chamado Sibéria. Na Sibéria o frio é muito forte. Então, quando chega nessa época lá na Sibéria, os animais chamados porco-espinhos, conhece? Eles não aguentam, eles morrem todos. Só que tem uma alternativa para eles sobreviverem na época do frio. É ficar encostadinho uns com os outros assim. Entendeu? Se sair do círculo, morre. Então, o que acontece esses animais porco-espinhos, sabe o que atrapalha? São os espinhos. Mas, mesmo assim, aqueles que ficam se encostando uns com os outros, transmitem um certo calor que faz com que possam sobreviver. O que isso tem a ver com aprender a conviver, que é o terceiro pilar? Alguém entendeu? Que todos nós seres humanos temos os nossos espinhos, sim ou não? Eu já vi pessoas que falam, eu não suporto aquela pessoa. Mas vai ter que suportar ele. Porque todos nós temos os espinhos. Nós vimos caso, por exemplo, no início do casamento, só um exemplo, Às vezes o homem vê a mulher pela primeira vez e fala, eu te adoro, eu te amo, A mulher também, eu amo você. Aí no início, muito bom relacionamento, só que depois, quando eles começam a descobrir as qualidades, os defeitos, às vezes chega de momento que o marido, por exemplo, meu Deus, será que eu casei com capeta? É um exemplo assim. Ou a mulher, como que eu encontro uma pessoa assim? Não, se eu casei, é que eu casei com as qualidades, os defeitos, A gente sabe disso. Então, nós temos que aprender a conviver, trabalhar em equipe. Porque mesmo na família, mãe que tem 5 filhos, mesmo o pai, mesma mãe, será que esses filhos são iguais? Tem um filho que vai gostar mais de feijão, outro de arroz, outro não sei o quê. Ou um filho que vai gostar de camisa não sei branca, outro camisa vermelha. Porque cada um tem os seus gostos. Não podemos encontrar pessoas parecidas de uma maneira absoluta. Cada um tem seus gostos, tem suas ambições na vida. Então isso, gente, chama-se aprender a conviver. Mesmo quando a gente fala, no caso dos gêmeos, gêmeos univitelinos, conhece? Aqueles que nascem muito parecidos, externamente falando, Será que são iguais mesmo? Absolutamente? Não. Eles são diferentes. Então, por isso, aprender a conviver é muito importante. Bom, vamos falar do último pilar, que é o quê? Aprender a ser. Aprender a ser é o quê? É a inteligência emocional. É a gente saber ter o equilíbrio mente e corpo. A gente saber ter controle das emoções. Isso chama-se aprender a ser. Vamos lembrar um pouquinho os 4 pilares do sucesso na vida? Primeiro, aprender a conhecer. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a conviver. E o quarto, aprender a ser. Então, resumidamente, a gente estava falando da teoria do chá. CHA, conhecimento, habilidade, atitude. Saber
saber fazer, querer fazer. Tudo bem? Então, esse foi o segundo ponto. Mas aí, agora eu vou entrar um pouquinho no nosso telão aí, para a gente desenvolver alguns assuntos aqui muito importantes sobre o conflito, negócios e tomada de decisão na administração pública. Nós vamos partir de pensamento de alguns teóricos, né, que vamos ler aqui, para a gente analisar um pouquinho sobre como é que nós podemos ser pessoas de sucesso e evitar conflito e fazer bons negócios na vida. Entendeu? Então vamos lá. Aqui, Albert Einstein, nós todos conhecemos, já ouvimos falar dele. Ele fala assim que o mundo é um lugar perigoso para se viver, não por causa das pessoas que fazem o mal, mas por causa das pessoas que não fazem nada sobre isso. Nós já vimos comentários de pessoas que falam que esse mundo aí não anda porque existe bandidos, assassinos, a corrupção, tudo. Mas não só isso. Existem pessoas, por exemplo, que têm sabedoria, mas que se orgulham com essa sabedoria, que não quer colocar em jogo para ajudar o grupo. Então, isso não dá. Como Albert Einstein. Quer dizer, o mundo é um lugar perigoso para se viver, não só por causa das pessoas que fazem o mal, mas existe pessoa que tem segredo, que tem a chave. Mas o individualismo, o egoísmo, está atrapalhando, para poder ajudar na mudança. Entenderam, pessoal? O que Albert Einstein quer dizer? Vamos lá? Como dizia Confúcio, só os sábios e os idiotas não mudam de opinião. Os sábios porque sabem, e os idiotas porque vê, mas não enxergam, e escutam, mas não ouvem. Então, um pensador uma vez disse que o maior pecado nesse mundo chama-se ignorância. É um intervalo. Então, o maior pecado nesse mundo chama-se ignorância. Então, ignorância é um pecado grave. Porque muitas vezes eu posso ter um segredo, mas na minha ignorância eu não quero revelar esse segredo aos outros, só para que eu tenha sucesso. E isso também atrapalha muito. Então, nós vamos parar um pouquinho para lanchar alguma coisa lá atrás. Depois a gente volta, tá? Tem dor de cabeça? Não. Então vamos parar um pouquinho. Tem um lanche lá gostoso para nós.